Sim, eu sou Lorando, húngaro. Eu hoje quero te contar uma história que, para mim, é mais do que um capítulo da história mundial. É uma memória de família, uma ferida coletiva, uma reflexão que atravessa gerações. Falar sobre os húngaros durante a Segunda Guerra Mundial não é simples. A Hungria foi, ao mesmo tempo, vítima e cúmplice, heroica e trágica. E para entender esse período, é preciso mergulhar não apenas nos fatos, mas também nos sentimentos de quem viveu naquela época e nas lembranças que de alguma forma chegaram até mim. Desde pequeno eu ouvia meu avô falar sobre a guerra. Ele não precisava dizer qual, todos sabiam. Na Transilvânia, as marcas ainda estavam por toda parte. Muros perfurados por balas, pontes destruídas, cruzes improvisadas em colinas. Ele me contava histórias com um olhar distante, como se falasse de um tempo que não acabou. Dizia que naqueles anos ninguém dormia em paz. Havia medo, fome e silêncio, e, acima de tudo, havia incerteza de quem era o inimigo. A Hungria, antes da guerra, vivia o trauma do Tratado de Trianon, assinado após a Primeira Guerra Mundial. O país havia perdido 2/3 do seu território, inclusive a Transilvânia, que passou a pertencer à Romênia. Essa perda destruiu a autoestima nacional. Cresceu o sentimento de injustiça. E muitos acreditavam que só uma aliança com a Alemanha poderia restaurar as antigas fronteiras. Esse desejo de recuperar o que era nosso foi, em parte, o que levou a Hungria a se aproximar de Hitler. No início da Segunda Guerra, a Hungria entrou como aliada do Eixo. O governo acreditava que essa aliança traria prosperidade e devolveria as terras perdidas. E, de fato, por um breve período isso aconteceu. Com o apoio da Alemanha, a Hungria recuperou partes da Eslováquia e da Transilvânia do Norte. Foi um momento de euforia nacional. Muitos comemoraram, achando que finalmente a Hungria voltaria a ser o que era. Mas essa alegria era ilusória e custaria caro. A Hungria nunca foi um país belicista por natureza. O povo húngaro é trabalhador, emocional, é profundamente ligado à sua terra. Mas na guerra, as decisões não são tomadas pelo povo, infelizmente, e sim por quem detém o poder. O regime de Miklos Horthy, que governava o país, acreditava poder manter uma aliança estratégica com Hitler, sem perder sua independência, mas o nazismo é como um fogo, uma vez aceso, não se controla. Enquanto as tropas húngaras serão enviadas para a frente oriental, muitos soldados nunca mais voltaram. Foram enviados para lutar em lugares que nem sabiam pronunciar. Na Ucrânia, na Rússia, nas estepes congeladas. Meu bisavô foi um deles. Segundo as cartas que sobreviveram, ele morreu de frio, não de bala. Congelou em uma trincheira, longe de casa, acreditando que defendia a pátria. Quando minha bisavó recebeu a notícia, nunca mais vestiu roupas coloridas. Ela dizia que a guerra não matava apenas os que iam, mas também os que ficavam. Dentro da própria Hungria, a situação se tornava cada vez mais tensa. O governo começou a adotar leis anti-judaicas, copiadas da Alemanha. A Hungria tinha uma comunidade judaica vibrante, músicos, intelectuais, comerciantes, médicos, que faziam parte essencial da vida cultural do país. Mas, de repente, foram tratados como inimigos.
Meus avós contavam que vizinhos sumiam da noite para o dia. As vitrines com nomes judaicos eram pichadas, as casas marcadas com a estrela amarela. Em 1944, tudo mudou, quando o governo húngaro tentou negociar paz separadamente com os aliados. Hitler ordenou a invasão da Hungria. Tropas alemãs entraram em Budapeste e o país virou um campo de guerra. Foi nesse momento que começaram as deportações em massa. Em apenas algumas semanas, mais de 400 mil judeus húngaros foram enviados para Auschwitz. Foi um dos episódios mais rápidos e brutais de todo o Holocausto. Eu lembro do dia em que visitei o Museu do Holocausto em Budapeste. Vi as malas, as fotos, os sapatos alinhados. Vi nomes que pareciam como os da minha infância. Percebi que cada objeto ali representava uma vida que nunca voltou. É impossível passar por aquilo sem sentir vergonha, dor e impotência. Mas também houve resistência. Muitos húngaros arriscaram suas vidas para salvar os judeus. Um dos mais famosos foi Raoul Wallenberg, diplomata sueco que emitiu milhares de passaportes falsos para salvar famílias inteiras. Outros, anônimos, esconderam vizinhos em porões, igrejas, escolas. O povo húngaro é contraditório. Pode ser orgulhoso, teimoso, mas também é profundamente humano quando se trata de proteger quem sofre. Enquanto isso, na Transilvânia, onde minha família vivia, a guerra era ainda mais confusa. As fronteiras mudavam constantemente. Um dia éramos cidadãos romenos, no outro húngaros de novo. O rádio era censurado e cada casa tinha que esconder sua bandeira, dependendo de quem estava no poder naquela semana. Minha avó me contava que nas escolas os livros mudavam a língua do dia para a noite. Um dia aprendia romana, no outro magyarul. Essa instabilidade criou um sentimento estranho para eles, e de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Quando o Exército Vermelho entrou na Hungria em 1945, foi o fim da guerra, mas não da tragédia. A libertação veio acompanhada de violência, estupros, saques e vingança. As pessoas estavam exaustas. A Hungria foi arrastada física e emocionalmente. O país perdeu mais de 600 mil pessoas, cidades inteiras destruídas, e logo depois caiu sob o domínio soviético. Até hoje, minha avó me fala que ela não sabia quem foram piores, os alemães ou os russos. Meu pai nasceu pouco depois da guerra, em uma Hungria já comunista. Ele cresceu com medo em um país onde não se podia falar do passado. Eu, por outro lado, cresci ouvindo essas histórias sussurradas como se fossem proibidas. E, de certa forma, era porque cada família tinha uma versão e ninguém sabia ao certo quem havia sido herói ou cúmplice. Hoje, olhando para trás, eu entendo que a Segunda Guerra deixou uma marca que vai muito além da história militar. Ela moldou o jeito húngaro de ser, o nosso silêncio, a nossa melancolia e nosso humor irônico. Tudo isso vem desse trauma coletivo. Nós aprendemos a rir da dor, a suportar com dignidade, a desconfiar do poder. É por isso que, quando ensino sobre a língua húngara, eu digo que ela é mais do que um idioma. É um refúgio. É
o que restou quando tudo o mais foi destruído. As palavras antigas carregam as memórias de quem resistiu, de quem guardou a alma húngara em segredo. Eu não vivi a guerra, mas ela vive em mim. Vive na voz do meu avô, nas cartas a me reladas, nas cicatrizes da Transilvânia. E contar essa história é a forma que eu encontrei de honrar quem sobreviveu. Eu também, quem não pode contar a própria versão. Se você quiser entender a Hungria de verdade, não basta ler os livros de história. É preciso ouvir as vozes que ficaram, as vozes dos camponeses, das mães, dos soldados, dos exilados. É preciso sentir o peso da neve sobre os telhados de Budapeste em 1944, o frio das trincheiras no Don, o som do sino das igrejas que tocavam por todos os mortos sem distinção de bandeira. Essa é a Hungria que eu carrego dentro de mim, ferida, mas viva. É por isso que continuo contando essas histórias, porque enquanto alguém lembrar, a alma húngara nunca morre. Muito obrigado para ficar comigo. Tchau, tchau. Sziasztok.